4 de junho, o convento de Santo Antônio, localizado no Largo da Carioca, no Rio de Janeiro, completa 418 anos de história. Mês de junho também se celebra Santo Antônio, o santo mais querido do Brasil. Em setembro de 2025, a nossa equipe esteve visitando o convento, que abrigava naquele momento, inclusive, uma conferência franciscana. Acompanhe a partir de agora a história deste verdadeiro patrimônio franciscano e do Brasil. Frei, estamos então na igreja de Santo Antônio, do convento de Santo Antônio, onde tem o dia todo presença de fiéis e se maravilhando com essa beleza. Nos conte a história dela, Frei. Então a gente está aqui nessa igreja de uma relevância devocional franciscana a Santo Antônio, o santo mais popular e querido, do Brasil e da igreja. Santo Antônio está aqui porque a chegada dos frades em 1592, neste morro nós estamos, já havia uma capela dedicada a esse santo amado e querido. Quando os frades aceitam a doação desse terreno, vão construir aqui então essa igreja dedicada a ele. Lá está no altar. Essa igreja já passou por muitas obras. Em 1615 ela ficou pronta lá na Capela Mor, a primeira missa, e em seguida teve sucessões obras, deixando então como a gente vê hoje. Temos 3 portas monumentais, a porta principal inclusive trabalhada com um atributo. Toda igreja tem um atributo, a gente poderia até dizer assim, a logomarca da igreja, E qual é a logomarca? O atributo de Santo Antônio. Como a gente identifica, um católico, uma pessoa que queira identificar que igreja é essa? A qual santo é dedicado? Está ali o livro, o lírio e a cruz, esculpida na madeira, como vocês podem observar, lá na frente, na extremidade, o lírio, sim, a cruz. E essa igreja tem então essas portadas. A porta principal de uma igreja significa Cristo, eu sou a porta. Nós adentramos por este espaço, que é o espaço sagrado, o espaço da nave no primeiro momento, onde é o navio. Por isso também a gente vai ter aqui a Rosa dos Ventos, um sinal que quem é que nos leva ao porto seguro? Jesus Cristo. Ele que nos conduz à salvação, vivendo o Evangelho. Nesse primeiro momento aqui nessa nave a gente encontra uma decoração muito simples e pontual, porque nós estamos falando de uma igreja franciscana. A fundação franciscana. São Francisco fundou a ordem, por isso nós temos um altar dedicado a ele. Nós estamos na padroeira da província Imaculada Conceição, tem um altar dedicado a ela e também ela é a padroeira da ordem dos franciscanos. E Santo Antônio é o santo que? Ilustre, o santo mais conhecido da ordem franciscana. Então a casa é dedicada a ele. Os portugueses chegaram no Brasil, trouxeram o seu patrício também para protegê-los, para estar mais próximo da sua proteção divina. O senhor falava sobre esse modo de viver de franciscano, de uma igreja mais simples. No altar é diferente, Frei? Isso mesmo. A Capela Mor, o Santo dos Santos, onde se concentra a decoração. Os frades, uma vez que trabalham com as próprias mãos, não temos rendimento, não temos propriedades, vamos concentrar aonde? São Francisco e Santa Clara sempre pediram que os frades cuidassem das coisas sagradas. Então, a Capela Mor é o espaço onde se celebra, onde está o altar, onde se celebra a Eucaristia. Aqui toda a comunidade vive esse mistério, mas lá está a concentração da beleza. Por isso a talha, e essa talha, essa decoração, ela é
a primeira fase do barroco. A gente vai ver os altares colaterais convergindo para o altar central e ali elementos, a coluna torsa, os arcos concêntricos e vários símbolos. Sabia que ele tem a folha de acanto, significa superar as nossas limitações. Vamos lá ver, tem o pelicano, tem a fênix, símbolo da ressurreição, símbolo da Eucaristia, a parreira, fazendo alusão também simbólica ao vinho, né, ao sangue de Cristo. Esse modo é o início da arte barroca. Isso mesmo, é a primeira fase do barroco no Brasil. Começou praticamente aqui. O estilo tem em vários lugares, né? A nossa decoração, como a igreja foi fundada em 1615, né, teve a primeira missa, houve já uma decoração anterior, que a gente vai chamar de maneirismo. Em 1716 e 19 vai haver uma decoração nova, que é esse estilo que a gente vai encontrar aqui. Mesmo que no século XX tenha reformas, mas a característica predominante é o do barroco. No barroco, né, tem essas artes, esses arcos concêntricos, essa volumetria em colunas, a folha de acanto, que é esta folha linda aqui, ó, ela vai estar presente também aqui. Esse castiçal é do século XIX. Meu Deus. Isso tem 200, 300 anos, né, de história. Um anjo Atlante. Veio de fora do Brasil? Não, isso foi feito provavelmente no Rio de Janeiro. Havia oficinas, né, assim como havia artistas, escultores, pintores, você tem artistas, oficinas que faziam esses castiçais, né? Eles é mais ou menos em série, mas feito manualmente, né? E aí a gente vai ter um conjunto de castiçais e o Cristo. Se você, aqui a gente poderia ter também o brasão, né, franciscano, ou os atributos, o livro, o lírio e a cruz, como a gente vai encontrar nos outros espaços, né? Aqui a gente tem a concha, de novo a volumetria, a fênix está aqui, ó. Olha lá a fênix. E do lado tem o pelicano, né, são as duas imagens de pássaros que os artistas pegaram esses elementos da natureza para simbolicamente representar o simbolismo da arte cristã. Isso, a gente tem aqui o altar-mor, o retábulo, né, com toda a sua decoração, o sacrário. Na porta do sacrário temos o trigrama ou o monograma, o IHS, né, que foi São Bernardino de Sena que criou, né, ele foi um santo franciscano e devoto do Santíssimo Nome de Jesus. Então ele carregava esse monograma como um estandarte. E aí vem parar na porta do sacrário, assim como os 3 cravos, né? Temos o trono escalonado, na parte de baixo, no frontal do altar, tem o livro e a cruz, assim como lá no coroamento, que é o atributo, então a logomarca desta igreja, né? O atributo de Santo Antônio. Essa imagem de Santo Antônio é do século XVIII. Santo Antônio está de pé, em atitude de quem anda, porque os franciscanos, né, nós somos peregrinos e forasteiros, e ele está nessa atitude, né, nessa vida, recordando que estamos aqui de passagem, né? Ele carrega o menino Jesus, aquela célebre história de que ele estava numa casa e o menino aparece para ele, né? Então, mas veja que o menino abraça ele com um braço em torno do pescoço e coloca a sua mão no coração, né? Dizendo que a razão e o coração têm que estar junto. Santo Antônio carrega também um livro que é o Evangelho. É a regra de São Francisco, é aquele sermão, aquelas palavras que ele muitas vezes proferiu. E a cruz e o lírio, né? A cruz, o desejo de ser missionário, o próprio abraço ao Cristo, e o lírio é a pureza, essa representação de não fazer julgamento às pessoas. Ainda nesta capela podemos destacar também os tocheiros, esses 2 anjos, né, que estão aí carregando
a cornucópia, símbolo da fortuna, símbolo da prosperidade. Isso faz referência também como anjos de guarda, anjos que anunciam que o Cristo Eucarístico está no sacrário, mas também que a fortuna nossa não é o bem material, mas sim o bem espiritual. E para complementar ainda essa decoração barroca, a gente vai encontrar as pinturas nas laterais das paredes e no forro, né? São milagres da vida de Santo Antônio, são episódios no momento, mas também que serve como uma catequese, né? A gente vai encontrar na direção do sacrário, né, na parte do forro de cima, a mula, né, ajoelhada diante da Eucaristia, um célebre milagre também atribuído a Santo Antônio. E aqui perto do Arco Cruzeiro nós vamos encontrar Santo Antônio falando aos peixes, ou seja, os frades fazendo seu sermão fala para os fiéis. E novamente aqui na Capela Mor, né, esse piso que é do século XIX, a Rosa dos Ventos, né, porque Jesus é aquele que nos conduz ao Porto Seguro. O próprio Cristo é o Porto Seguro, né? Frei, algo que para gente que participa da celebração aqui se pergunta, numa igreja que tem mais de 400 anos, para o senhor, enquanto religioso, celebrar uma missa num local como esse, o que passa? Há um sentimento diferente, Frei? A gente tem que vivenciar, né, a nossa fé por meio de vários elementos, né? Um deles é o simbolismo. A nossa religião é a religião da palavra e da imagem. Então, a decoração, ela faz parte, né, como a própria palavra diz, decorar, mas, sobretudo, ela é catequética e evangelizadora. Estar num espaço desse, né, onde nós celebramos um mistério carregado de história de fé, de devoção, cada vez que a gente entra nesta igreja para rezar uma missa, rezar uma trezena, fazer qualquer devoção pessoal, devoção eclesial, a gente está celebrando esse mistério da vida de Jesus, atualizando a nossa história, né? A gente está no alto de um morro, né? Jesus, quando rezava, subia na montanha, né? E pregava na planície. Então nós somos também chamados a atualizar essa missão, de subir esse morro, de rezar nesta capela cheia de significados simbólicos, litúrgicos, catequéticos, pastorais e levar esse Cristo, essa mensagem de amor ao próximo. Santo Antônio foi e é bênção para as pessoas, né? Até hoje, recorrem a ele com milagres. E celebrar aqui, estar aqui, é a gente também ser bênção na vida das pessoas. Depois do intervalo, você segue acompanhando este programa especial que demonstra e mostra verdadeiramente a história do convento de Santo Antônio, que amanhã completa 418 anos. Depois do break, a influência alemã na província. O convento de Santo Antônio, por um período da sua história, não abrigou somente os frades. Por um período, até mesmo o exército brasileiro esteve lá presente. Foi após a saída do exército que a presença de frades alemães vieram ao Brasil. E a influência deles foi muito significativa. E nós estamos agora na sacristia, a mais linda do Rio de Janeiro, a mais intacta, inclusive. Isso aqui já no século XIX, né? Nós hoje podemos testemunhar que, de fato, toda essa sua decoração, o piso, o forro, o mobiliário, as paredes decoradas com os painéis de azulejos, né? Tudo isso faz com que ela torne única.
e, como você disse, a que menos sofreu intervenções nesses 417 anos aqui dentro do convento. As outras partes passaram por reformas, passaram por mudanças, mas essa sacristia ela teve melhoramentos enquanto conservação, mas modificar, não. Vamos olhar para este móvel maravilhoso que chama arcaz, justamente a ideia de arca, né? Ele tem um balcão largo, enorme, porque ficavam-se os paramentos, e essas gavetas para guardar o quê? Os tecidos, as toalhas, também os paramentos dos sacerdotes. A gente vai ter a pintura na frente, mostrando, assim como no forro, pinturas que retratam cenas da vida de Santo Antônio. A sacristia, o próprio nome diz sagrado, né? É um espaço restrito à comunidade religiosa, aos sacerdotes, é um espaço de silêncio, um espaço de oração, porque está se preparando para a missa, para os atos religiosos, os atos litúrgicos. Também aqui se guarda os vasos sagrados, as toalhas, os livros, então é um espaço, né, muito sagrado. E aí vamos ter, além do arcaz, um armário embutido para guardar os ostensórios, os cálices, os livros, e tudo isso é de 1745. Esse armário, esse arcaz, ele foi assinado. Isso também é inédito na história do mobiliário brasileiro, porque ele deixou numa tabuleta, num pedacinho de tábua, essa tábua foi encontrada em 1931, e ele, em tinta ferrogálica, ele escreveu assim: "O fez esse arcaz Manuel Alves Setúbal. Pede-se pela sua alma um Padre Nosso, uma Ave Maria, 16 de setembro de 1745. Isso é incrível, ou seja, é o primeiro móvel assinado do Brasil e talvez o único. Talvez o único. É incrível, a gente fica sem palavras porque realmente está à frente dos nossos olhos uma obra-prima de mais de 400 anos intacta. Intacto e no estilo rococó. E assim também a gente vai ter esse piso maravilhoso, todo embrechado em calcário. O calcário chamado lióis, é uma pedra que vinha de Portugal. A gente tem o rosado ou vermelho ou encarnado, o amarelo, né, o branco e o preto, né, que também é um outro tipo de pedra. E nessa parte vermelha e branca, a gente vai encontrar aqui, todos esses elementos são fósseis. Esse branco aqui são fósseis? São fósseis marinhos, né? Isso aqui todo é um fóssil, isso foi está fossilizado há 100 milhões de anos. Quer dizer que esse fóssil tem 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. E a turma da geologia, os alunos vêm aqui, a professora Kátia Mansur traz seus alunos para fazer desse piso um objeto, né, de aula prática. E eles sabem o nome de cada ser que isso aqui um dia foi. Cada animal fossilizado aqui, eles sabem dizer o nome. Nossa, então aqui são animais. Foi um dia um animal e hoje está fossilizado, né? E os nossos painéis de azulejos, né? A azulejaria portuguesa do século XVIII, são 2 painéis principais, eles são historiados. O verdadeiro cego, na atitude de que confia na intercessão de Santo Antônio, ele está de joelho pedindo com a comunidade ali, por favor, interceda junto de Deus esse milagre de recuperar a visão. Então, a atitude de quem é humilde, né, se ajoelha, né? E aí toda essa cena campestre, né, a comunidade ali celebrando. Enquanto o outro painel é do falso cego. É uma pessoa que tem inveja, soberba, ele combina com as pessoas, com seus amigos, de disfarçar de cego. E veja que ele está até de pé, né? Em relação ao outro, né, mostra uma atitude completamente de quê? De arrogância. E aí, Santo Antônio, sabendo da maldade dele no coração, né, tira ali pede para ele desvendar e sai os olhos. Mas Santo Antônio restitui a visão e ele se converte. Olha! Então, esses 2 painéis estão falando justamente sobre isso, sobre a humildade, sobre a fé, sobre a dúvida, né? E acreditar no amor, na misericórdia de Deus. São painéis atribuídos ao grande
mestre da azulejaria portuguesa, o mestre Valentim de Almeida, que é um português que produziu o auge dessa azulejaria, né? E o azulejo, ele complementa, além dele decorar, ele, né, tem assim essa difusão com a arquitetura. A gente pode ver aqui como tem esses dois anjos segurando o balcão da janela, aqui as pilastras, né? Então ele integra a arquitetura, né? Além de ser um isolante térmico, ser decorativo, né, e higiênico, né? Até hoje a gente usa os azulejos nas nossas casas, né? Essa herança que a gente herdou dos árabes, que teve uma produção no século XIII, XIV em Holanda. Portugal vai superar essa produção e a gente vai depois trazer para o Brasil toda essa riqueza. E até hoje o azulejo é usado no mundo inteiro como isolante térmico, decorativo e higiênico. Sim, exatamente. É incrível como esse espaço é lindo, é imponente. E lá, Frei, o que a gente vê lá? Nós estamos diante de uma peça monumental, é uma peça de vulto, chama lavabo. E como as palavras mudam, né? Lavabo hoje é um banheiro, né? Sim. Lavabo, no passado, era atribuído a essa peça, que é para lavar as mãos, né? Então a gente tem uma bacia composta por 4 conchas, no seu corpo principal 4 golfinhos, trazendo a bica d'água, né? A gente pode ver aqui e faz uma referência à água, ao náutico, né? Nós temos aqui a concha, temos aqui o golfinho, mas isso na religião católica vai trazer um simbolismo. A concha, por ter uma pérola, vai apresentar o simbolismo da Virgem Maria, e Cristo é a pérola. Ah, por isso que aparece tanto. Vai aparecer, porque também somos peregrinos e forasteiros. Como a concha, ela serve como suporte para a água, então está lembrando a Santiago de Compostela, que faz a peregrinação. E isso acaba sendo também um símbolo franciscano, que somos peregrinos e forasteiros. O golfinho, ou o delfim, né, como na mitologia, ele vai à frente dos barcos. Isso. E quem é que vai à frente dos barcos? É Jesus Cristo. Então aqui faz essa referência também a Cristo, que é que nos conduz a esse porto seguro, já que a igreja é esse grande navio, né, fazendo referência ainda à Arca de Noé, e que levou quem estava ali dentro, estava salvo, né? E essa peça é monumental, também em Ilhéus. A gente vai observar aqui, né, os fósseis, dependendo do corte, vai ter um desenho, né, desse fóssil, mas tudo isso aqui há milhões de anos foi fossilizado. Se tem informações de como veio, de que maneira que isso foi decidido, vai para o convento de Santo Antônio? Infelizmente a gente perdeu boa parte, né, da documentação escrita. O convento passa no século XIX, com a decisão de Dom Pedro II de fechar os noviciados, o convento passa a ter, além de residentes frades, vai funcionar Arquivo Nacional, vai funcionar um exército, vai ter outros moradores, além do papel, que é frágil. A tinta usada, ela é à base de ferro, ela autocorrói, ela migra de página para página, e então isso faz com que a gente vai perder a documentação. Então a gente tem referência ao quê? A gente sabe que os frades encomendavam, esse material também vinha no lastro de navio, para que depois os navios voltassem cheios com esse material, vendiam aqui e levava o ouro para o Brasil nesses espaços, né? Então, as encomendas eram feitas nas igrejas, pelas igrejas, para cada uma ter a sua função. Infelizmente, a gente não tem a data certa, mas isso é entre o século XVIII a XIX. O convento existe desde a monarquia. Existe alguma relação próxima entre a presença franciscana com os monarcas da época? Essa relação já começa lá em 1220, quando os 4 frades passam por Portugal, e aí vai tocar o coração de Fernando, que vem a ser Santo Antônio. Logo em seguida, esses mártires, né, os ossos, os restos mortais deles, as relíquias são levadas para Portugal. Começa uma relação dessa família portuguesa
com a Ordem Franciscana. A família real, chegando ao Rio de Janeiro, ela vai se aproximar do convento de Santo Antônio, uma vez que já havia frade junto, né, o Frei Antônio de Desterro. Neste convento vai encontrar grupos de frades, né, também capacitados intelectualmente, com suas formações diversas, homens de piedade, de fé e da ciência. E Dom João, como devoto de São Francisco, diz que no dia de São Francisco ele vinha comer junto com os frades. Passava o dia aqui, também passava no outro convento que a gente tinha no Bom Jesus da Ilha. Hoje pertence à Ilha do Fundão, né? Naquela área ali do aeroporto. D. João VI vindo aqui também vai trazer seus filhos. No período imperial vamos ter a figura de Pedro I, depois Pedro II, relacionados ao convento. E aqui dentro, em 1821, foi feita a redação, né, da Carta do Fico. Foi o Frei Sampaio, Frei Francisco Sampaio, que fez a redação junto com a Leopoldina, Dona Leopoldina, para que o Brasil ficasse livre de Portugal. E foi, dentro de todos os movimentos, essa carta, redigida por este frade, foi entregue junto com 8.000 assinaturas a Dom Pedro I, e ele então ficou comovido e declarou a independência, né? Então o convento de Santo Antônio é uma casa também de frades ilustres na santidade, na ciência, na política, na intelectualidade, na fé e na devoção. Depois do intervalo, você segue acompanhando o programa especial do Convento de Santo Antônio, 418 anos de história. No próximo bloco você vai conhecer o claustro, um momento bastante importante e um espaço, inclusive, de muitas reflexões, não somente dos frades, mas também da população que busca esse espaço, inclusive para confissões. Além disso, uma igreja totalmente dourada. Você vai adorar. É depois do intervalo. Frei, muita influência portuguesa. E a influência dos alemães existe? Sim, os frades alemães, né, pós a República, vão residir neste convento. E aqui a gente está diante de um móvel chamado arcaz. Se antes a gente viu um arcaz feito por um português, aqui a gente vai ver um arcaz feito pelos frades alemães. Olha. Isso marca, então, né, simbolicamente e aqui visualmente, essa presença, né? Os frades alemães vão chegar no convento a partir de 1910 e com a morte deste frade aqui, foi o último frade, né, ainda da colônia, do Império, né, o Frei João do Amor Divino Costa. Ele foi o último sobrevivente, era um carioca e com ele recebe então os frades alemães e aí começa então toda uma história dos frades alemães e portugueses, né? Olha só, e no trabalho, na forma como a ordem começa a desenvolver seus trabalhos, a influência alemã, de que maneira foi, Frei? Olha, no Rio de Janeiro, a gente poderia, né, trazer aqui a figura de Frei Pedro Sinsky, Frei Basílio Hever, né, que são dois homens ilustres, mas assim também Frei Tomás Borgemeier, que é um petropolitano, também cientista, um botânico, né? Temos frades, trazendo de novo o Pedro Sinsky, né? Ele vai ter uma relação com a cultura muito grande com a educação. Autor de vários livros, era músico, funda a revista de música sacra. Ele vai ter uma influência muito grande na imprensa brasileira, na parte de jornais,
na parte da educação aí da era Getúlio Vargas, e o Frei Basílio Hever na história. Se hoje eu sei, você está sabendo e as pessoas conseguem pesquisar esse material, graças ao Frei Basílio Hever, que encontrou, né, neste convento, sobretudo, documentos que já estavam em processo de degradação, de perdas, pelo suporte que é o material papel, e ele vai resgatar deixando escrito. Hoje o nosso arquivo fica em São Paulo, infelizmente a parte documental é muito pouca, seja ela impresso ou manuscrito, livros ou avulsos, mas esse material é muito importante. E os frades alemães, aqui neste convento, a presença deles vão restituir a garantia de que aqui é um convento e nunca deixou de ser. Se aqui a gente tem o último frade que durante 27 anos ele morou sozinho na província, e a província do tempo dele era São Paulo, Rio e Espírito Santo, ele abriu as portas, ele manteve esses 13 conventos para que hoje a gente pudesse estar celebrando 350 anos de fundação da província, que aliás a sede era neste convento, né? A sede provincial era neste convento. Depois que deixou o Recife, né? Veio para cá, neste convento, como sede até a chegada dos frades alemães. Estamos diante de um complexo franciscano. Explica pra gente isso, Frei. Então, o Morro de Santo Antônio, bem como você falou, tem esse complexo franciscano que é composto pelo convento e igreja de Santo Antônio, pertencente a nós, frades, né, esse grupo de homens que abriu uma mão de uma série de coisas para viver em fraternidade o modo de São Francisco de Assis. E aqui nós estamos diante desse complexo franciscano, a igreja de São Francisco da Penitência. Nesse momento a gente está no interior dela, né? Essa caixa de ouro, essa joia aqui que somos nós. Cada um é uma joia criada por Deus. Deus nos ama profundamente e por isso tem essa própria douração, porque representa a iluminação de Cristo. A gente vem aqui buscar esta luz que é o próprio Jesus e sair daqui de dentro com essa iluminação que é o Cristo. Lá no fundo tem São Francisco recebendo as chagas. Então esse complexo, né, que tem essa arquitetura dessas duas igrejas, mais o convento, fazendo parte então dos frades e da Ordem Terceira, dos leigos, hoje também conhecido como Ordem Franciscana Secular, OFS. Essa igreja, essa ordem foi fundada em 1615, 1619 ou melhor, e essa ordem franciscana, aqui no Rio de Janeiro, foi criada em 1619, por um casal de português. Eles começam com uma capelinha pequena, como o número de irmãos e irmãs, pessoas civis, solteiras ou casadas, aderiram a esse projeto de vida, de fazer penitência ao modo de São Francisco de Assis, precisou desse espaço amplo, maior. Aqui a gente vai ter essa arquitetura joanina, o barroco joanino, a primeira pintura em perspectiva. Então a gente tem aqui o forro todo pintado, uma projeção da arquitetura. Como eu falei, essa iluminação, esse ouro, ele representa a própria luz de Cristo. E os altares com santos e santas que são franciscanos terceiros. São homens e mulheres que alcançaram a santificação e que nós, desde a sua fundação em 1619 até hoje, essas referências na pintura e na escultura, dessas representações desses homens e mulheres que viveram a santidade, que nos inspira também a viver por meio da nossa caridade, da prática do Evangelho. Essas janelinhas, explica pra gente como ela funcionava na época. Essas janelas a gente chama de tribuna e simbolicamente tem 3 em cada lado, né?
A gente está falando de uma igreja de São Francisco da Penitência, o São Francisco de 6 asas. O número 6 vai estar repleto aqui como simbologia da perfeição. O 6 é perfeito, então Deus é perfeito, nós buscamos uma vida de perfeição. Também são 6 altares, né? Tem 6 anjos, 2 aqui no início do arco, 2 no topo e 2 lá no coroamento do altar-mor. E essas tribunas, né, essas janelinhas, elas são para iluminação e ventilação. Tem também o simbolismo com os dons do Espírito Santo, já que o Espírito Santo é luz e vento, sopro, né? E elas são decorativas também. Em algumas circunstâncias, como essas aqui, eventualmente uma outra pessoa poderia participar das celebrações litúrgicas, assistindo então dessas tribunas, né, dessas janelinhas, para estar na sua privacidade. E para a gente fechar, o que representa este local, Frei? Este local representa, obviamente, né, é quase uma redundância a gente repetir isso, mas é a casa de Deus, a morada santa de Deus, enquanto na linguagem católica, né, a igreja é a casa de Deus, o templo santo, mas isso aqui significa também que somos partes, né, dessa criação de Deus, e Deus criou tudo com uma perfeição. Aqui a gente pode até pensar um pouco na Laudato Si, quantos elementos que temos aqui da natureza, as flores nas guirlandas, as folhas, né? Todo esse elemento mineral, o ouro, né? Como que a gente cuida desse planeta? Então essa igreja hoje também ela tem essa memória histórica que nos faz buscar esse templo, né, de 400 anos, mas também o que nos projeta hoje, qual é esse cuidado, né, que a gente tem com o planeta. Então eu penso que assim como tem esses elementos da natureza, esses santos e esse Cristo, né, que São Francisco tanto abraçou, o Cristo que representa o amor, a misericórdia e o perdão. Né? Ide e levai, anunciai a boa nova. A boa nova é essa, né, de Jesus, que ama profundamente a nós e que todo mundo tem espaço na igreja. Essa igreja, então, de ouro, ela é a luz de Deus que, como cada um é precioso, cada um tem espaço na igreja de Cristo. E neste local onde estamos? Nós estamos no claustro, a parte central, digamos, da vida comunitária. O claustro tem um simbolismo que faz referência ao livro do Gênesis, costuma ter vegetação, o centro costuma ter uma fonte de água. Esse layout de jardim, ele é influência dos trades alemães. Então ele foi construído em 1913, esse layout que temos aqui. O claustro ele costuma ser quadrado ou retangular, porque simbolicamente a terra é representada quadrada. Mas é o caminho da cruz, olha aqui, ó, o centro, tome a sua cruz e siga-me, né? O X nas extremidades, essa ligação na religião cristã é Jesus Cristo que faz a ligação entre o céu e a terra. E aqui é o espaço da palavra, do silêncio, da harmonia, da segurança. Se sentimos em paz, como lá faz referência no livro do Gênesis, o paraíso. Então é uma representação do paraíso. E São Bernardo de Claraval, eu aprendi isso com o doutor em arquitetura Eugênio de Ávila Lins, que ele diz que quando São Bernardo de Claraval faz a reforma dos mosteiros, ele vai simbolicamente fazer a representação também desse espaço. E o nosso convento seguiu isto. De um lado temos o refeitório representando a nossa dimensão animal, corpo, bicho. O lado oposto, a igreja, a dimensão espiritual, né? A fé. Né? E do outro lado, a biblioteca, a dimensão intelectual. E do lado da frente, a dimensão social, né? A portaria, né? Esse lado, essa dimensão que nós temos aqui, representando. Tome a sua cruz e siga-me. Sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Nós vamos seguir Cristo na terra. Nós vamos ser perfeitos como? Trabalhando as dimensões humanas. Que bacana! E a gente segue, por exemplo, este caminho, a gente vai encontrar uma capela, mas são várias capelas ao longo do convento, Frei. O claustro geralmente tem 2 capelas, mas este convento é o único, não só em arquitetura franciscana, mas também em arquitetura religiosa. São várias capelas.
né? Geralmente é a capela do crucificado, para fazer os sepultamentos, os claustros, né? Tem havia, né, os sepultamentos até 1850, e a gente vai ter então aqui diversas capelas que estão ligadas à nossa espiritualidade. Que espiritualidade é essa? Iniciada por São Francisco, aquilo que ele viveu, a encarnação de Jesus, o mistério da paixão. A gente vai abrir essa capela aqui, vai ver Nossa Senhora das Dores, com as pinturas representando os 7 momentos da sua vida de dor relacionada a seu Filho Jesus Cristo. Ah, olha só. Essas capelas, portanto, cada uma tem a sua decoração própria, o seu estilo, mas ela tem Nossa Senhora das Dores, o Cristo crucificado, Senhor Bom Jesus, Nossa Senhora da Consolação, fazendo alusão à paixão de Jesus. Nós vamos ter a capela de Santana, a capela de São Joaquim, a capela da Sagrada Família, relacionada à encarnação. Temos 2 únicas capelas no Brasil, principalmente, e talvez até no mundo, né? Que é o nascimento de Jesus, o nascimento de São Francisco como de Jesus e a morte de São Francisco. São 2 capelas, nascimento e morte de São Francisco de Assis, falando o quê? De minoridade, pobreza e despojamento. E para fechar a espiritualidade franciscana, esses elementos, a porciúncula é a capela de Nossa Senhora dos Anjos, onde São Francisco, diante de Nossa Senhora e de Jesus, obtém de Jesus a misericórdia e o perdão para todos os frades. Isso é espiritualidade, isso é cultura, isso é um patrimônio sacro franciscano do povo brasileiro e do mundo. Este foi o convento de Santo Antônio, que 418 anos suporta todas as mudanças e, claro, todas as evoluções que o mundo vive, mas a sua essência permanece intocável. É com esse patrimônio histórico que a gente reforça em dizer que é um patrimônio franciscano, mas também da nossa nação. Que a gente agradece pela sua audiência e o carinho de mais uma vez estar com a gente.